Olá, bom dia, caros alunos. Sou a professora Lília Soares. Estou trazendo para vocês a terceira atividade para o sexto ano, componente curricular História. Hoje nós iremos trabalhar sobre o contexto Origem do Ser Humano, parte 2, dando continuidade aos nossos estudos anteriores. Então, vamos falar sobre duas teorias existentes sobre a origem da humanidade. A primeira delas encontramos na Bíblia, que chama-se o criacionismo. É a teoria que defende a ideia de que todos os seres vivos e toda a matéria existente no universo foram criação de um Deus. Essa teoria baseia na Bíblia, no livro de Gênesis. Então, aqui está uma imagem, né, do pintor Michelangelo, que era italiano, que ele justamente está lá na Capela Sistina, em Roma, onde ele trata um pouco sobre a criação de Adão e Eva. Tá? E nesse contexto também iremos falar sobre o evolucionismo, que é a teoria da ciência, né, que tem uns grandes defensores um teórico chamado Charles Darwin, que também é um inglês, que ele escreveu essa teoria que fala sobre a evolução das espécies. Vamos conhecer um pouco do que é o evolucionismo. É a teoria mais aceita para explicar a origem do ser humano, baseia-se nos estudos de Charles Darwin, que afirmou no século XIX que os seres humanos e todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução. Os seres vivos teriam passado por uma relação natural provocada pelas mudanças no meio ambiente, sendo assim, só as espécies capazes de se adaptar teriam sobrevivido. Segundo ele, Charles Darwin, os seres humanos e macacos teriam descendido de um ancestral comum. E aqui vocês podem analisar que a evolução das espécies até chegar o que nós chamamos hoje do ser humano, já na sua posição ereta, que nós iremos ver mais à frente. Aqui são os primeiros hominídeos, que é tratado na teoria evolucionista. Mais aqui à frente, está explicando para vocês que sobre a questão dos antepassados do ser humano são chamados de hominídeos, seres que já possuíam algumas características humanas há cerca de 2 milhões de anos. Dentro da família de hominídeos surgiu o gênero Homo, e a evolução do gênero Homo é conhecida por meio do estudo dos fósseis, que são os ossos deixados há milhões de anos atrás, que foram encontrados pelos paleontólogos. Os fósseis mais antigos foram encontrados na África. E aqui a mesma foto desta evolução desses hominídeos. Mais aqui à frente nós temos uma outra espécie chamada Australopithecus, que viveu há cerca de 3,5 milhões de anos, caminhava sobre 2 pés, alimentavam-se basicamente de vegetais e era pequeno. O esqueleto mais antigo encontrado na África é de uma mulher que foi chamado de Lucy. Aqui é um fóssil desse esqueleto que foi encontrado na África, que é chamado de Lucy. Mais aqui à frente nós temos os homens habilis, considerado o primeiro representante do gênero Homo. Viveu há cerca de 2 milhões de anos na África, foi chamado de Homo habilis, no sentido de habilidoso, por ter construído o primeiro instrumento de pedra e madeira utilizada na prática da caça, incluindo assim a carne na sua alimentação. Aqui também está a foto desse Homo habilis, e mais aqui na frente vamos falar sobre o Homo erectus. É descendente direto do Homo habilis, caminhando aquele mais ereto que este, daí seu nome. Aperfeiçoou instrumentos de pedra com os quais caçava animais grandes. Foi o primeiro homo a aprender a usar o fogo, conseguindo assim adaptar-se a regiões mais frias da Ásia e Europa. Logo em seguida iremos também tratar sobre o Homo de Neandertal, que é este desenho aqui. Muitos restos de esqueleto foram encontrados em caverna, daí a expressão homem das cavernas. Praticava a caça e a coleta em grupos de 20 a 30 pessoas. Fazia sepulturas cobertas de pedra e terra para os seus mortos. Por isso se acredita que tenha sido a primeira espécie a realizar cerimônias religiosas. E para finalizar, nós temos aqui o Homo sapiens sapiens, que segundo os estudos são desses homens que nós fazemos parte, né? É a espécie da qual fazemos parte, surgiu
a África por meio de migrações, ocupou até mesmo fora dela, adaptou-se a desenvolver sua fala, escrita, atos, além de outras inúmeras habilidades. Há cerca de 100 mil anos, todos os continentes da Terra e qualquer ambiente capacidade de refletir sobre os seus. Então, aqui foi um pouco, né, dessa evolução da humanidade. Vocês terão que ler com afinco, se organizar para que possam responder essas questões que nós estamos sugerindo para você. A primeira questão nós estamos perguntando quais são as duas teorias mais aceitas sobre a origem do ser humano, né? Aqui em cima nós falamos sobre as duas teorias. Vamos retomar aqui um pouco, que são elas logo aqui no início, bem no início do texto, nós estamos falando de criacionismo e evolucionismo. Essas são as teorias mais aceitas sobre a origem da humanidade. Nesse contexto também vamos trazer a segunda questão, onde fala onde foram encontrados fósseis, que são os ossos mais antigos do gênero Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Aí vocês terão que retomar a leiturazinha lá do texto para ter condições de marcar a correta. E na terceira questão, estamos trazendo para vocês como é chamada a espécie que surgiu há cerca de 100 mil anos na África, de qual fazemos parte, né? Essa é molezinha. Lemos o último parágrafo lá do texto, onde está perguntando para vocês se Homo sapiens sapiens, se Homo sapiens de Neandertal, se Homem das Cavernas ou se é o Homem de Cachoeira do Piriá. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.